Olá, muito bom dia. Meu nome é Camila, especialista na área de projetos. E eu tô aqui para passar mais um conteúdo para você em relação às nossas continuidades das lives e a linearidade. A gente está ao vivo, fica aí liberado os comentários. Lembrando que comentários, eles têm um comentário público aqui na live que ficará disponibilizado posteriormente no meu canal oficial do YouTube. Então, os comentários ali também estão ali disponíveis, publicamente, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, na semana passada a gente conversou sobre a construção dos objetivos, o que é o objetivo geral, quais são os objetivos gerais que geralmente os trabalhos podem ter e, na sequência, como trabalhar os objetivos específicos. Dentro do objetivo geral, eu trabalho o objetivo específico, o que eu quero trabalhar, como escrever, quais são os verbos de ação, utilizar verbos no infinitivo para demonstrar ação, para demonstrar objetividade e clareza naquilo que você quer atingir dentro do seu projeto. Lembrando que os objetivos eles sempre devem ser elencados, alinhados ao seu trabalho, que deve estar dentro da sua área de formação. Na semana passada a gente conversou também sobre como elencar os problemas do seu TCC. Às vezes o seu TCC, ou o seu projeto, o seu artigo, ele traz um problema central. Esse problema ele pode ser um problema de macroambiente ou de microambiente. O que quer dizer isso? Um problema de microambiente, você tem as variáveis, você pode ter parte desse controle, você consegue trabalhar na melhoria dele, trabalhar na solução mais viável, fazer testes e verificar dentro de um ambiente controlado se aquilo é possível ou não. E quando eu estou no macroambiente, o que acontece? Esse macroambiente ele me traz para variáveis que eu não tenho controle. Quais são elas? Pode ser variáveis da área de economia, variáveis na área de política, variáveis na área de meio ambiente, legislação. Então são momentos ali que você não consegue ter controle, até mesmo um grande volume de dados para quem está na área de TI, Então a gente não consegue ali trazer essas variáveis de macroambiente para o ambiente do TCC e ter controle sobre elas. Então na hora da gente elencar os problemas é necessário que a gente faça a delimitação desse problema. Muitas vezes o TCC ele vai ter aí, ele começa com 6 meses, um semestre, planejamento, no outro semestre desenvolvimento, e daí você não consegue ter tempo hábil de resolver problemas que são de variáveis de macroambiente. Em administração a gente vê muito isso, o que são variáveis de microambiente que eu posso ter controle e o que são variáveis de macroambiente que eu não consigo ter controle. De repente, essas variáveis ali que você elencou nos objetivos, elencou nos problemas, você está trazendo ela para o seu referencial teórico, que é o tema de hoje, que é como construir o referencial teórico. Normalmente, o TCC ele traz um capítulo só para isso. Eu sempre destaco a importância de você ver com o seu orientador se vai chamar referencial teórico, revisão sistemática da literatura, fundamentação teórica. E o que ela nos traz? Ela nos traz exatamente uma especificidade, uma definição, uma contextualização sobre determinadas definições que serão tratadas no seu trabalho. Pode ser definições, você está trabalhando com uma determinada temática dentro da tua área de formação, da habilitação profissional. Então, você está trazendo definições dos temas que serão abordados nos capítulos de desenvolvimento e também são temas que são necessários para que o leitor entenda o seu trabalho. Ou seja, eu estou fundamentando a minha ideia, a linha de raciocínio que vai ser seguida, como que ela vai ser seguida e de que forma que ela vai ser desenvolvida. Muitos trabalhos, às vezes, vocês têm mais de uma linha de pensadores. E dentro daquelas linhas de pensadores, qual que o seu trabalho vai ser seguido, Qual é o norte do seu trabalho? Ele deve ser alinhado também à metodologia. Por quê? Eu estou trazendo um determinado termo para o meu trabalho. Esse termo que eu estou trazendo para o meu trabalho, ele segue uma linha de raciocínio de determinados autores. Baseado nisso, eu vou fazer o meu desenvolvimento. Legal. Baseado nisso, eu vou trazer determinados resultados expressivos para o meu trabalho.
Então começa a ficar tudo alinhadinho. Lembra aquele objetivo que eu falei no começo? Você que perdeu a live da semana passada? Eu trouxe por quê? Por que eu relembrei? Eu estou trabalhando com um determinado objetivo, trabalho com uma determinada linha de pensamento, e essa linha de pensamento, ela vem na fundamentação teórica. Então, vamos lá. A gente vai ter 3 diferenças de capítulos aqui. Tudo depende como o seu professor transmite e orienta o seu TCC. Às vezes teu professor está trabalhando lá, sempre seguindo a norma da universidade, a norma da escola, o manual, porque alguns compram como nome referencial teórico, outros têm como fundamentação teórica, outros têm como revisão sistemática da literatura. Tem um padrão da BNT? A BNT ela explica a divisão já contemplando a parte textual. Então, o que a BNT nos traz? Vou falar de parte textual, o nome dos capítulos o autor define, então não tem problema. A BNT, ela nos define apenas para a gente trabalhar com a formatação daquele trabalho. Como a parte textual vai ser desenvolvida, fica a critério do autor. Então, sempre verifica com o seu orientador qual é o nome que vai ter esse capítulo. Ele vem depois da introdução, você pode trazer dentro dele a explicação dos principais termos e temáticas relacionadas ao seu trabalho que subsidiarão o desenvolvimento do seu trabalho. Ou seja, meu Deus, Camila, o que você falou então? O que é isso, né, Camila? Ou seja, você tem que pesquisar diferentes autores que tratam aquele tema que você está trabalhando e que para o leitor entender o desenvolvimento lá na frente, ele leu lá na fundamentação, entendeu aqueles termos para ir para o desenvolvimento. Agora ficou mais claro. Então, você quer dizer que você vai fazer um capítulo para me explicar termos que eu vou estar utilizando lá no desenvolvimento? Sim, é isso aí. Beleza. Então, beleza, é isso mesmo. Esse capítulo, quando a gente trabalha como referencial teórico, normalmente você vai trazer diferentes autores, diferentes obras que tratam aquele tema. Legal. Fundamentação teórica, mesma coisa. Muitas vezes o seu trabalho, você vai ter diferentes temas e subtemas abordados. Isso quer dizer que a construção do seu capítulo, ela vai ter diferentes definições de diferentes temas e subtemas. Você cria subcapítulos. A gente faz a famosa edentação, né, que a gente chama na área de TI. São capítulos que são subordinados àquele capítulo central. Então, vamos lá. O nome do capítulo, Fundamentação Teórica. Ele é meu segundo capítulo, às vezes, na maioria das vezes. Aí eu crio um 2.1, que é a nossa edentação. 2.1, tracinho, ou 2.1, espaço. A BNT ela permite os dois. O nome, definições sobre determinado tema, determinada palavra. E você começa a explicar. O que vai ter ali? Vamos lá. Você pode trazer a definição daquilo que você está trabalhando, aquele subtema que você está trabalhando, por meio de citação direta e de citação indireta. Qual a diferença dos dois? Depois você confere lá nos Reels. Fundamentação direta. Às vezes você está ali buscando conhecimento sobre determinada área, pesquisou diferentes artigos, trabalhos anteriores, e de repente você falou assim, poxa vida, era isso que eu precisava, era essa escrita, sem tirar nem pôr. Quero colocar no meu TCC assim, eu posso? Eu estou copiando e colando um determinado trecho de texto de um outro autor. Posso fazer isso? Sim, desde que, vamos lá, tenha a citação direta, ela aparece entre aspas, dentro do corpo do texto mesmo, seguindo lá a formatação que você está utilizando, até 3 linhas. Ok. Camila, e se for mais? Foi mais de 3 linhas, posso pegar e colocar ela lá também?
Pode, só que daí você tem que trazer um recuo, ou seja, você tem que trazer um espaço maior da margem da esquerda até a margem da direita e trazer aquele texto ali. Então ele vira um bloco de texto. Ele realmente assim, ó, coloca o texto aqui no meio assim, entre aspas, em fonte de tamanho menor, trazendo o seu autor. Ou seja, você pesquisou determinada terminologia, determinada definição, encontrou aquela palavra daquele autor, tá maravilhosa, não precisa alterar nada. Você quer copiar e colar. Copia, cola, coloca determinada citação, direta ou indireta. Na sequência, você adiciona os autores. Quem são os autores, o ano que aquilo foi falado. É muito importante a gente identificar o ano e a obra, né? Que depois ela vai aparecer lá nas referências bibliográficas pra gente. Por que ele vai estar lá? Porque eu fiz uma citação de uma obra, uma autoria de outra pessoa. E se eu não fizer isso, você está cometendo plágio, crime. Quanto eu posso ter de citações dentro desse capítulo? O que a lei em relação ao plágio ele comenta? Eu posso copiar parte, eu não posso ter cópias integrais de obras já publicadas de outras pessoas, e eu posso trazer até um determinado percentual do meu trabalho. Ultrapassou aquele percentual, eu estou cometendo crime de plágio contra outras pessoas, ou seja, são obras e direitos autorais de outras pessoas que eu estou transferindo e absorvendo a autoria para mim. Então é crime, não pode. Então toma cuidado nessa hora de construir uma fundamentação teórica, teu referencial. Se você está copiando e colando, vamos com calma. Posso copiar e colar? Posso, mas eu tenho que trazer o autor, eu tenho que trazer uma determinada quantidade que não gera plágio para o meu referencial teórico. Beleza. Camila, a obra é minha. Eu posso... é meu, eu que escrevi, né? É meu, eu posso fazer copia e cola do meu? Não. Se aquela obra sua já foi publicada e você publicou no TCC, dentro da escola, numa mostra, num artigo, ele foi apresentado em algum outro lugar, mesmo sendo sua autoria, ou de um trabalho em grupo anterior, você está cometendo autoplágio. Ou seja, eu estou copiando um trecho de minha autoria, trazendo essa autoridade, essa escrita novamente para mim. Então é um crime de autoplágio, também não pode. Se eu estou utilizando obra minha mesmo, copia minha parte do meu texto, coloca a referência lá, né, para a pessoa que escreveu. Mesmo que a citação seja de minha autoria, é necessário identificar o autor, justamente para a gente não cair no crime de autoplágio. Então, citações diretas aí, quando tratadas na fundamentação teórica, que são trechos ali que são relevantes para o seu trabalho, é importante você trazer essa identificação do autor, do ano, porque às vezes o tema do seu trabalho, você está trabalhando nele lá, está apresentando determinado indicador, determinada definição, naquele contexto daquela época. E de repente, quando a gente sai desse contexto, estou numa outra época, aquela obra está ultrapassada, ela já não está tão alinhada à temática do seu trabalho. Então lembra a questão da relevância, da pertinência e da atualização dos dados. Então por isso que é interessante. Trabalhos que trabalham com dados estatísticos, são necessários ter essa atualização de dados constante. Se eu estou trazendo uma comparação de dados e indicadores de épocas diferentes, trazendo a fundamentação teórica, o que ela me acrescenta no meu trabalho. Por exemplo, graduações na área de ciências sociais, ciências políticas, eu estou trazendo indicadores do censo, órgão ali efetivo, órgão oficial, fonte confiável. Beleza, não estou trazendo de blog e fórum, lembra aquela referência? Estou trazendo um indicador e um dado pertinente. Faço a comparação dos dois,
Trago até tabelas e gráficos para minha fundamentação. Eles enriquecem o nosso trabalho. Então traz lá fundamentação, dados, traz tabelas, traz quadros, gráficos, coloca a autoria, da onde que você está tirando. Estou tirando o portal do censo, portal do Ministério da Habitação. Então traz ali aquela fonte para sua fundamentação. E daí você faz o comparativo. É permitido? Sim, porque você subsidia o seu trabalho com dados efetivos e dados pertinentes, no qual você demonstra a importância do seu trabalho, a relevância do seu trabalho. Então, a gente consegue trazer também essa parte. Dados eu vou pesquisar onde? Vamos lá. Portais confiáveis. Hoje a gente tem um grande volume de dado científico, acadêmico, justamente para essa escrita acadêmica, que estão disponíveis. Então, saber filtrá-los e saber da onde retirá-los. Estou retirando de sites confiáveis, de publicações científicas, revistas científicas internacionais ou nacionais, revistas de universidades que trazem, contemplam, né, artigos publicados. Então aí você tem um subsídio real, você está trabalhando com ciência, você está trabalhando com dados reais. Posso tirar de uma enciclopédia colaborativa, de escrita coletiva? Não. Ela não me traz dado relevante, ela não me traz dado validado e verificado. Pode até ser verdadeiro, a gente não sabe. Só que a gente não sabe, eu sei que eles não têm o controle de uma revisão efetiva e integral sobre a enciclopédia coletiva. Parte dela é revisada porque os revisores trabalham voluntariamente e em comunidade. Parte dos dados não são. Então, pelo sim ou pelo não, tira. Camila, eu tenho um amigo que tem um fórum, ele sempre está estudando, posso retirar material dele? Também não. Você conhece o autor, você sabe que aquele autor é de confiança, mas posso retirar? Não. Blog? Também não. Por quê? Porque eles expressam opinião pessoal ou trazem um viés de pessoalidade à sua pesquisa. Então não é legal. Se eu estou trabalhando uma fundamentação teórica, estou fazendo citação, estou trazendo dados, gráficos, quadros de determinados sites, que aqueles sites sejam condizentes com a informação e que você traga também quando que ela foi acessada. Justamente porque o seu TCC vai ser atemporal e aqueles dados às vezes são temporais. Então por isso a necessidade de a gente trazer o dado, né, do site, o endereço e o ano e data de acesso, data e hora de acesso. O que mais dentro das referências das citações? Citações diretas, você foi lá, fez o acesso, fez a identificação daqueles dados e trouxe, só que às vezes você traz trechos para o seu trabalho, e depois você traz, como é que eu posso falar? Você traz uma tabela, um quadro, um gráfico da sua autoria. Posso? Sim, pode sim. Trago dados escritos de citações diretas, de um compilado de sites ou obras que eu pesquisei, mas eu quero compilá-los em uma tabela, em um quadro, para que meu leitor fique mais fácil de visualizar, mais fácil de compreender a minha pesquisa. Posso trazer esses dados num gráfico de minha autoria? Sim, sem problema nenhum. Você traz esses dados e embaixo você escreve que são fontes do próprio autor e o ano que foi desenvolvido. Lembrando que anteriormente você cita as pesquisas que você realizou, onde realizou e de que maneira realizou, trazendo fundamentação para o seu trabalho. Legal. Em relação à revisão sistemática da literatura, ele é um pouquinho diferente quando a gente constrói o nosso referencial teórico. Por quê? A revisão sistemática da literatura, eu vou revisar artigos publicados relacionados àquele tema que tiveram comprovação científica. Ou seja, foram publicados e validados em diferentes revistas científicas
ou livros. Qual a diferença de uma fundamentação teórica e de uma revisão sistemática da literatura? A fundamentação teórica, você vai trabalhar com mais definições relacionadas ao seu trabalho, relacionadas aos temas e subtemas que serão abordados no desenvolvimento. Às vezes vem livros, obras, sites e artigos. A revisão sistemática da literatura, você traz essencialmente, ou em sua grande parte, artigos publicados relacionados àquela área ou relacionados àquela temática. Ele vai trazer dados relevantes e dados atualizados. Qual a diferença? Publicação de artigo científico. Você tem aquela publicação em linha contínua, mês a mês, quinzenalmente, tem revistas científicas no mundo inteiro sendo publicadas. Então, a atualização é muito mais rápida, ela é veloz em relação à publicação e publicidade daqueles dados. Quando eu trabalho com obras impressas, livros e e-books, o processo é mais moroso, fazendo com que aquela fluidez, aquela volatilidade daquele dado passe muito rápido. Hoje a gente fala que a tecnologia, a vida ela é líquida, ou seja, ela passa muito rápido. Então, quando eu trabalho com uma publicação de livro, ela demora muito mais. Se eu fizer uma revisão sistemática da literatura, você está fazendo um compilado da leitura de diferentes artigos, de diferentes autores que são relevantes para o seu trabalho, cientificamente. Ou seja, eles trazem dados científicos e validados referentes ao seu trabalho que podem subsidiar o seu trabalho. A maioria dos artigos também trazem definições e você consegue fazer uma tabela ou até um quadro dos assuntos abordados, dos autores que você pesquisou, a relevância e abordagem e aprofundamento em relação ao nível de conhecimento do seu trabalho, trazendo ainda mais pertinência na pesquisa do seu tema. Nesse momento, quando eu faço uma revisão sistemática da literatura, eu posso ter citações diretas, mas em sua maioria a gente trabalha com citações indiretas. O que é isso? Citações indiretas é um compêndio, é quando eu vou ler determinado artigo e contextualizá-lo depois com as minhas palavras. Então, eu li vários artigos relacionados ao mesmo tema, mas eu quis fazer um compêndio, um resumo do que eu entendi a partir daqueles autores que seguem a mesma linha de raciocínio. Vou escrever com as minhas palavras, mas embaixo eu vou referenciar baseado na leitura dos artigos dos autores, fulano, fulano, fulano. Então, você consegue trazer uma palavra, uma definição sua, para aquela tratativa, de forma que você consegue fazer a citação sem deixar a autoridade, para aqueles autores que pesquisaram anteriormente. Você se inspira nos artigos deles e você escreve a sua própria definição. Pode ser com as suas palavras, pode ser uma contextualização. Em alguns momentos pode até ser uma intertextualidade. O que é isso? É quando você pesquisa sobre determinado tema e a sua linha de pensamento conversa ou se comunica com a linha de pensamento de outro autor. Olha o nível da escrita acadêmica aí, como que ela tá ficando diferente. Por quê? Eu saio daquela obra, eu saio daquele copia e cola da internet, lembra que eu falei antes? E venho para o mundo dos artigos. Então, eu venho para a publicação científica, eu venho para dado científico, e você faz esse compêndio, essa contextualização ou intertextualidade com aqueles autores daqueles artigos. Legal, o que isso me traz, Camila? Domínio do tema, isso demonstra conhecimento sobre aquele tema, fundamenta ainda mais a importância e relevância do seu trabalho. Sinal que você pesquisou um monte, você identificou que, ok, eu entendo que há momentos ali que eu tenho base com outros autores, que eu tenho momentos de copia e cola com outros autores, faço citações diretas. Mas o meu trabalho está maduro o suficiente para eu trazer
a minha compreensão sobre determinada terminologia. E eu tenho capacidade de síntese, de discernimento e de definição sobre aquela temática de tanto que eu estudei. Normalmente, trabalhos acadêmicos, eles trazem ainda mais citações indiretas. Então, é bacana que a gente consegue trabalhar com esses dois. Posso colocar ou inserir no meu trabalho a minha pessoalidade, a minha linha de pensamento no meu referencial teórico? Não, de forma alguma. Por quê? Toda vez que eu trago uma pessoalidade para o meu trabalho, mas eu não apresentei o desenvolvimento dele, eu estou trazendo o leitor para uma determinada linha de raciocínio. Isso não é legal. Você tem que ser impessoal em todo o seu trabalho. Fez a fundamentação teórica, fez a revisão sistemática da literatura, você trouxe tudo isso de forma impessoal. Você construiu com o seu leitor toda a linha de raciocínio, o discernimento sobre aquele tema e trouxe informações relevantes sobre aquele tema que vai ser abordado. Beleza. Desenvolvi o meu trabalho, mostrei o desenvolvimento e agora eu vou trazer os resultados. Agora que começa a grande sacada. Por quê? Esses resultados que são apresentados são baseados naquela fundamentação teórica que você pesquisou anteriormente e na metodologia que você selecionou para desenvolver o seu trabalho. Ficou ainda melhor, porque agora você está conseguindo trazer o seu autor para compreender o seu trabalho e entender como é que ele foi elaborado e os resultados alcançados até então, que é onde você vai chegar nas suas conclusões finais. Lá no final, sim. No começo do seu trabalho, não dá para trazer ali a pessoalidade, de forma alguma. E a formatação? Segue-se a BNT, né? A gente tem uma BNT de informação e documentação e tem uma outra BNT relacionada a citações. Formatação de citações. Citações diretas, citações indiretas, entrevistas. Em alguns momentos ali você vai ter alguma entrevista pertinente, é interessante, você traz ela também para a sua fundamentação. Na fundamentação, você pode inserir imagem, desde que seja pertinente. Você pode inserir diagramas. Quem trabalha na área de saúde, na área de desenvolvimento de software, projeto, produto, tem muito fluxograma. Posso colocar na minha fundamentação? Se for do autor, se você está trazendo do autor de outra pessoa, você pode trazer, porque você fundamenta aquela ideia. Um diagrama, um fluxograma, quadros, tabelas e gráficos que demonstram aqueles resultados ou aqueles dados que vão subsidiar o seu trabalho. Se aquele dado não é relevante naquele momento e você não faria necessidade de trazê-lo, deixa para fora. Camila, lá no desenvolvimento eu vou precisar trazer talvez um diagrama, um fluxograma de outro autor. Posso trazer, sendo que esse capítulo já é outro? Pode, normal, sem problema nenhum, desde que seja inserido os autores, tá? Nunca se esqueçam que a gente tem que trazer os autores, citações, diretas ou indiretas, você cita os autores na obra, naquele capítulo, de acordo com fulano, sobrenome, ano, de acordo com fulano et al, né? Quando eu trago a terminologia do latim et al, significa que eu estou acrescentando mais pessoas da autoria daquele trabalho. Normalmente são artigos que trabalham 5, 6 pesquisadores. Tá trazendo eles também. Então, de acordo com fulano et al, estou trazendo aquele grupo, aquela equipe de pesquisadores para o meu trabalho, porque eu vejo que são relevantes. Você vai lá, adiciona as autorias, discorre sobre aquele assunto e vai trazendo. O que mais que eu posso trazer no meu referencial teórico? Definições, eu falei para vocês, dados eu falei, imagens, desculpa,
imagens, gráficos, quadros, tabelas, falei também. Posso trazer fluxograma? Sim. Posso trazer mais de um subcapítulo? Sim. Normalmente você organiza o teu referencial teórico em subcapítulos. Você traz toda a referência teórica que vai ser utilizada no seu trabalho e que são relevantes, né? Significa que você vai ter que trazer aquilo que você efetivamente vai usar e é necessário que o seu leitor entenda para poder, como se diz, compreender melhor o seu trabalho. Só que você pode trazer também ferramentas que você vai utilizar. Quais são elas? Pessoal de desenvolvimento, ferramentas, ideias de desenvolvimento, às vezes alguns compiladores específicos, algumas ferramentas de design específicas que são relevantes para o seu trabalho, ou principalmente quando você está num trabalho legado, que você está continuando o desenvolvimento de um trabalho anterior e o software foi criado, você traz uma definição do software, tá? Às vezes o software está na universidade, está num determinado laboratório e é necessário trazê-lo para contextualizá-lo. Traz para o seu trabalho. Quem trabalha com parte de engenharias, ferramentas case, ferramentas de modelagem, traga elas também para as definições, às vezes são necessários. Ferramentas que são muito conhecidas, talvez não, tá? Porque são popularmente conhecidas, fica mais fácil do seu leitor identificá-las. Às vezes a gente tem, como é que eu posso falar? Às vezes a gente tem trabalhos que às vezes as ferramentas ali que existem ali, eu vou usar 7, 8 ferramentas, tenho que trazer todas elas? Não, traz somente as mais relevantes no seu desenvolvimento do seu trabalho. Posso colocar um print da IDE, do front-end, né, da capa do trabalho, ou da plataforma que eu estou usando? Não é necessário. Isso vai trazer ainda mais folhas para o seu trabalho, numa possível impressão. Não é necessário. Camila, mas aquele software é o software do laboratório, eu preciso dele e tal. Ele foi criado na universidade. Aí sim, aí você coloca, porque daí sim ele está sendo relevante para o seu trabalho. Então você traz essa interface gráfica, né? Ou interface humano-computador, você traz ela para o seu trabalho, põe um print e embaixo coloca a fonte, identifica lá com o nome certinho e ok, passou, beleza. Tudo que está no meu referencial teórico, eu tenho que trazer nas referências, lá nas referências bibliográficas ou referências, ali no elemento pós-textual, tá? Tanto que eu falei, citações diretas, citações indiretas, prints, usei print da IDE, eu não sei quem criou o programa, mas ele é de autoria, ele é arquitetura fechada? Não, ele é aberto, né? Ele é um programa licenciado, ele tem algum dono, ele não é um programa licenciado, ele é um software homologado ou não, ele tem alguma pessoa ali de uma autoria intelectual. Leva ele para as referências, adiciona lá cada uma das referências que foram utilizadas. Quem trabalha com revisão sistemática da literatura, às vezes você trabalhou com mais de um artigo do mesmo autor e você fez um compêndio das ideias numa citação indireta. Legal! Leve todos os artigos daquele autor ou daqueles autores para suas referências. Às vezes o seu trabalho vai ter 7 páginas de referências e tá tudo bem. Entrei em sites oficiais do governo, trouxe sites oficiais das empresas, né, que eu trabalhei no desenvolvimento, que eu pesquisei. Devo colocá-las nas referências? Sim, existe uma BNT só para isso. Existe uma BNT só para referências, onde você insere as referências das obras quando livros e e-books, quando artigos publicados em periódicos e revistas científicas e quando são sites. Ou seja, eu pesquisei no meio online ali em sítios online. Então você traz ali dentro das referências cada uma das fontes de pesquisa. Até entrevista, gente. Até
entrevista, foi um conteúdo audiovisual, um conteúdo gravado de um acervo de um museu ou de um acervo pessoal de alguém, de uma associação, de um acervo pessoal mesmo. Até isso a BNT, ela nos traz orientações de como inserir aquelas referências. Uma vez que não são de autoria minha, é como que eu quero trazer essas referências, essas informações, até se outra pessoa quiser pesquisar, saber aonde que eu trilhei, qual o caminho que eu trilhei. Então é muito interessante. Esse capítulo, ele é fundamental para a gente construir um bom desenvolvimento, uma boa metodologia, né? Posteriormente que eu vou falar para vocês. Também é importante a gente começar, dentro dessas referências, a formatá-las de acordo com as orientações da escola, universidade ou faculdade que você está matriculado. Normalmente a BNT, ela é padrão aqui no Brasil, ela traz essa orientação. Ah, mas a minha faculdade, a minha escola, a minha universidade, ela usa outro manual. Segue o manual onde você está matriculado. Sempre segue as orientações da instituição que você está matriculado. Se a tua instituição usa a BNT, utilize a BNT na sua forma mais atualizada. A gente tem várias ABNTs aí, e elas sofreram atualizações ou versionamento ao longo dos anos. Em 2020 a gente teve uma grande atualização da BNT e em 2021 também. Então sempre dá uma olhadinha ali para ver se a sua BNT tá certinha ali, tá na versão mais atualizada, tá? Bom, acho que era isso. Referencial teórico é um capítulo que dá trabalho, é um capítulo de maior estudo. Só que lembra que eu falei para vocês, escolha um tema que você ame, porque você vai passar pelo menos 10 meses naquele tema. Então você traz toda essa pesquisa e às vezes lá lendo ali, pesquisando, você começa a ver outros temas. Poxa, eu quero pesquisar sobre isso também, e a metodologia que as pessoas escreveram. Artigo científico traz muita metodologia de trabalho, acho que acrescenta bastante na forma como você vai escrever o seu próximo capítulo, certo? Então, muito obrigada. Eu vejo vocês na semana que vem. E semana que vem eu vou falar sobre construção da metodologia e da revisão bibliográfica. Como que eu vou escrever uma página por dia, né? Então, metodologia, ele é o coração do seu trabalho. Como que o seu trabalho vai andar, como ele vai se desenvolver ali ao longo desse tempo, beleza? Muito obrigada. Dúvidas ali, depois eu respondo ali no direct. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.